Bom dia, pessoal. Hoje, continuando o assunto de sistema digestório, nós vamos trabalhar com a parte de dentição e de glândulas salivares. Ou seja, ainda continuamos na cavidade oral. E como é muito importante na alimentação, parte de dentição e também para reconhecimento da idade do animal, nós vamos trabalhar aqui com mais tempo, né? Esse arranjo dos dentes na cavidade. Então, nós observamos aqui nesse slide, né, a conformação dos ossos do crânio. Então, o que nos interessa nessa aula de hoje? Na região superior, né, do crânio, nós temos aqui que delimitam o teto da cavidade oral, o osso incisivo pintado de verde e aqui o osso maxilar em amarelo. Então, esses dois ossos, né, fecham a região do teto da cavidade e também se projeta a maxila, que também se projeta lateralmente, também com o osso incisivo. Claro que também nós vamos ter aqui um arranjo de musculatura, né? Músculo bucinador, músculo, o masseter, olha aqui é onde o masseter insere, né? Para puxar, né? Maxila e a mandíbula no movimento de apreensão do alimento, né? Vocês têm que imaginar que a alavanca é aqui na região da articulação temporomandibular. Então, essa articulação é muito importante aqui na mordida. E o músculo, por exemplo, aqui o masseter, né, ele dá força, ele traciona, né, a maxila na mandíbula e eles vão fazendo aquele movimento lateral, né, e também superior e inferior, para que os dentes, vocês imaginam, né, que a gente tem uma cúspide, que é a superfície, né, plana, para que tanto as cúspides da arcada dentária superior, né, entrem em contato com a arcada inferior. A mandíbula, ela tá aqui na arcada inferior, é todo esse osso azul, né, elas têm todos esses ossos, né, tem um arranjo específico para cada espécie. Se vocês observarem nesse animal que é o equino, nós temos uma distância, ó, entre o dente, esse aqui é o canino, e aqui é premolar. Essa distância entre um dente e outro nós chamamos de diastema. Então, o diastema é essa região, né, que está mais onde não tem contato, né, entre um dente e outro. Aqui também, ó, nessa de ovino, a gente observa aqui a região do diastema, né, aqui no equino. Já o cão, vocês vejam, aqui é o canino e aqui premolar, né, bem próximo. É um arranjo diferente. Alguns animais, por exemplo, cães também, se estiver muito alongado, pode ter uma região de afastamento, aí a gente chama de diastema também. Eu quero que vocês também imaginem a posição, né, aonde esse dente está encaixado, né, nesses ossos. E aí, dependendo da posição onde ele está encaixado, ele vai ter faces. A face é que nem no nosso rosto, né? A gente não tem a face. Então, a face do dente é aonde esse dente está voltado. Ele está tendo relação com qual parte ali dentro da cavidade oral. Então, os nomes técnicos que a gente utiliza para as faces do dente é como, imaginem um cubo, né? Igual tá aqui nesse desenho, né? A face que é voltada para a língua, até coloquei aqui a língua, então a face que está em contato com a língua, ou seja, a face do dente mais interna, mais medial, voltada para a cavidade própria da boca, a gente chama de face lingual, não tem segredo, né?
Se a gente estiver trabalhando com a face que ela está voltada para o contato com o dente, vamos supor aqui, né? Contato do dente da arcada superior com a arcada inferior, então essa parte plana nós chamamos de face oclusal, tá? E a face que está em contato com a bochecha, com a região lateral dessa boca, né? Nós chamamos de face vestibular. Então a gente já viu na aula passada sobre as regiões da boca, né? Então nós tínhamos lá a face vestibular. Lembra que é entre o lábio e a gengiva, entre a bochecha e a gengiva. Então a face vestibular é essa face lateral voltada para a bochecha e voltada ali para lábio, tá? Beleza, então eu falei já de 3 faces desse cubo. Faltam as faces laterais, né? Então, essas faces laterais nós chamamos de contato. As faces de contato nós temos a divisão em mesial e distal. São palavras novas para vocês. Então, deixa eu mostrar aqui em outro slide. Aqui. Fica melhor para explicar aqui a face mesial e a face distal. Então, nós temos aqui, ó, observem, região de incisivo, e aqui a região de, olha a sutura aqui, ó, do osso incisivo com o osso maxilar, e dorsalmente o osso nasal, tá? Então, nós temos aqui, foi cerrado, né? Essa aqui é o maior aumento daquela região, para vocês observarem a implantação desse dente dentro do osso. Essa região aqui do osso, no caso aqui da maxila, nós chamamos alveolar. Vocês podem observar que o arranjo da medula óssea aqui, na verdade aqui nós temos a parte óssea, né? Porque é a parte mineral, porque a parte orgânica já foi decomposta. Então, quando nós temos a parte orgânica aqui, a gente tem vasos sanguíneos, enfim, né? A gente tem uma vida aqui, células, né, que estão produzindo, ou seja, estão tendo reações metabólicas. Então aqui, como esse animal aqui só tá a parte mineral, nós observamos as trabéculas que existem. E imaginem que dentro desses espaços estão, se o animal está vivo, percorre vaso sanguíneo, vasos linfáticos, nervos, né? A Marcele disse que sumiu os slides. Sumiu o slide? Será que a internet caiu? Como é que tá a minha conexão aí, hein? Manuele disse que não sumiu, não tô entendendo. Sumiu? Alexandre está normal. Tá, então Andressa disse que sumiu aqui também. Será que não é? Tira o chat, vamos ver como é que para Emanuele também tá normal. Bom, como para alguns tá normal, vou continuar na gravação aqui. Tá, para Andressa também tá normal. Eu quero, pessoal, que vocês observem que nesse espaço trabeculado aqui, o dente se encaixa, tá? E aqui, onde ele se encaixa nesse espaço ósseo, observem, aqui é osso, né? Aqui já está dentro da cavidade oral, já está eruptado, vamos dizer assim, ele já nasceu, né? Ele cresceu, ele rompeu a gengiva. Então, essa parte óssea aqui, onde o dente se implanta, nós chamamos de alvéolo. Então, o alvéolo é o espaço aqui, até esse cachorro aqui, ele tá sem o seu canino superior. Então, vocês observem uma cavidade. Essa cavidade, ela é aonde o dente está encaixado, tá? Implantado. Aqui observamos claramente a raiz do dente, né?
E olha aqui essa divisão, não sei se vocês observam aí na imagem, tem uma parte mais clara e uma parte que tá aqui da cúspide, né? Esse aqui é o corpo do dente. E aqui a gente tem uma parte mais amarelada. Essa divisão aqui é justamente onde a gengiva, é o limite da gengiva aqui. Lembrando que gengiva é a mucosa da cavidade oral, não é isso? Então, dessa linha aqui, até o alvéolo aqui, nós temos, essa parte está interna ali, né? Dentro do alvéolo dentário. E aí vocês imaginem que o nervo está passando aqui e coletando as informações e levando também informação, né, para ser processada a nível do sistema nervoso central. Tá? São os nervos alveolares. Ok. Então, pessoal, a face mesial e distal são essas faces laterais. Por quê? Ó, vamos observar nesse crânio aqui. Aqui eu tenho uma vista lateral direita desse crânio. Então, aqui eu vim com a serrinha, serrei para a gente observar dentro do alvéolo, certo? Então, essa face aqui do dente, né, que está em contato com a bochecha, em contato, seja aqui bochecha, se fosse aqui rostral seria com lábio, nós chamamos de face vestibular. Então, aqui é uma face vestibular desse dente. E já aqui internamente seria a face lingual. Aqui também, ó, uma face vestibular, que é a parte lateral. Olha o forame mentoniano aqui, ó, onde sai o nervo mentoniano para a região aqui de lábio, né? Então, dessa região, quando nós temos a face, vamos pegar esse dente aqui, ó, a face mais voltada para a região rostral, né? A gente chama mesial. Então, esse dente aqui nessa face é a face que está em contato com o dente rostral a ele, né? É a face mesial. E já a face posterior, a face caudal, a gente chama de face distal. Então, lembrando lá do cubo, vamos dar uma volta nesse dente, né? Então, dando a volta nesse dente, vamos pegar agora esse dente aqui, ó. Olha, ele tá aqui. Então, aqui é rostral e aqui é caudal, tá invertido, né? Aqui é direito e aqui é esquerdo. Então, a gente observa que esta face é a face vestibular, né? Face vestibular. Aqui, face mesial. Aqui, face distal. E do outro lado, face lingual. E em cima, face oclusal. Tranquilo? Posso continuar? Esses são termos técnicos que a gente utiliza para, vamos supor, tem alguma cárie, tem alguma lesão nesse dente, você tem que descrever, né? Então, nós usamos esses termos. Se vocês pegarem lá uma radiografia do dente de vocês, né? Vocês vão ver esses termos também lá no laudo, né? É uma forma de comunicação. Essa imagem, que é bacana dela, para vocês perceberem aqui, a erupção do dente. Então, observe nesse cachorro aqui, o canino, né? Tá tendo uma troca de dente. O dente que de leite ou temporário, nós chamamos ele de dente decíduo. É esse dente que está sendo expulso. Tá vendo? O primeiro dente, ele vai sendo empurrado pelo dente permanente. Vai empurrando esse dentinho mais fraco, né? Esse dente de leite, esse dente temporário, ele é mais fraco. E vai, o dente permanente, ele vai ocupando esse espaço para eruptar. A erupção do dente nada mais é quando ele rasga, né, a gengiva e faz a sua oclusão. Oclusão é isso, é romper a gengiva e ocupar aqui, ele sai, né, da região de alvéolo, ele aponta para a cavidade oral, tá certo? Então, aqui encaixou, tá bem bonita essa troca de dente aqui, dessa cadela. E aqui a gente observa de um bezerro.
do bovino, né? Na verdade, o novilho aqui, ele tá trocando, olha para vocês verem, aqui ainda não eruptou, aqui tá eruptando, olha, ele está rasgando aqui a gengiva, né? Para sair para a cavidade oral. Então, ele está fazendo ele está nessa fase de erupção de dente. Os tipos de dente que nós temos são 4. Os dentes que cortam são os dentes incisivos. Os dentes que rasgam são os dentes caninos. Os que amassam, pré-molares. E os que moem, que os molares. Quando esse animal nasce, né, nessa fase de dente descido, que são esses dentes mais fracos, eles são compostos por dentes incisivos, caninos, premolares. Quando tem a troca de dente, esses dentes aqui vão ser substituídos por novos dentes, também vai desenvolver o dente molar, tá? Então, em filhotes, né, animais jovens, você não tem o dente molar, ele aparece depois, né, que esse crânio já cresceu o suficiente. Vocês têm que imaginar que a cabeça dele ainda está em desenvolvimento do filhote, até ele se tornar adulto, tem vários arranjos ali. Então, o dente molar não cabe numa boca de um filhote. Ele fica lá, guardado dentro da mandíbula, da maxila, e no desenvolvimento, no crescimento desses dentes, né, os dentes de leite são substituídos, porque tem um novo arranjo, nessa cabeça cresceu, ela aumentou de dimensão, e aí sim tem espaço para o molar eruptar, quando essa cabeça já está maior, tá certo? Outra característica importante que nós precisamos observar é a separação entre os dentes do tipo braquiodonte e os dentes do tipo ipsodonte. Os braquiodontes, eles têm aqui uma curva, né? Assim que eles saem do alvéolo, né? Eles saem aqui, tem contato com a gengiva, a gente chama essa região de colo. Tá escrito aqui. O colo no dente de braquiodonte, os livros nem falam colo, porque ele não faz essa curvinha. Colo vem dessa curva, vem de pescoço, né? Vem de curva. Então ele é reto. Vocês podem observar isso aqui nesse dente. Olha aqui como é plano, ó, né? Aqui tudo é a raiz de dente. A parte que está em contato com a cavidade oral é bem menor do que a raiz, né? Então, não tem um colo nesse tipo de dente aqui, porque esse dente aqui é do tipo ipsodonte. Já os dentes braquiodontes, que é, por exemplo, do ser humano, todos eles são braquiodontes, né? Ele faz essa curvinha e aí ele tem a região de colo, separando aqui a raiz da região da coroa, da região que está exposta aqui na cavidade oral, certo? O dente ipsodonte, ele tem uma outra característica. A parte da cúspide, que é a parte da coroa, o ápice aqui da coroa a gente chama cúspide, né? Então, o ápice aqui, né? Você pode ver que nesse tipo de dente aqui tá até mais pontudo aqui no centro. Então, no dente braquiodonte, ele tem uma invaginação, né? Invaginação do esmalte, tá escrito aqui, ó, na face oclusal desse dente. A ideia aqui é que esse dente ipsodonte, ele continua o seu crescimento no decorrer da vida do animal. Então, ele continua sempre, ele está crescendo um pouco. O dente braquiodonte não, ele desgasta e já acabou, ele não vai desenvolver mais, tá? E esse dente ipsodonte, o que faz crescer o dente? É o que nós chamamos de cemento. O cemento é onde estão as células, tá aqui, ó, o cemento. Ele continua da raiz
até a região da coroa e também está presente aqui no infundíbulo, tá? Essa é a característica do dente ipsodonte, por isso que ele continua crescendo. Já o cemento aqui no dente braquiodonte fica só na região de alvéolo, tá? É onde estão as células de desenvolvimento os odontoblastos, né, para o desenvolvimento desse dente. Então, elas só ficam aqui nessa região. É a característica que separa o braquiodonte do ipsodonte. Por que nós precisamos saber sobre esse dente ipsodonte? Na produção animal, né, nós temos que estar sempre observando esses dentes e vendo o desgaste, como que tá, por quê? Se tem atrito entre as cúspides, não é isso? Superiores e inferiores, né? O desgaste pode indicar que tem algum problema, um desgaste irregular, vamos dizer assim, dos dentes, né? Tem algum problema na mordida, ou ele tá sentindo dor e tá mordendo só de um lado. Isso precisa ser corrigido para que o animal tenha um conforto, né? Senão ele vai comer menos. E aí ele vai emagrecer e vai adoecer. Enfim, nós observamos sempre. Os dentes de equino, né, tem que ter uma rotina para observar a boca desses animais. E dependendo, a gente pode lixar esses dentes. Nós chamamos na produção do equino, né, quando a gente cuida do equino, isso de grosar. A gente usa uma lixa bem grande, né? E vai lixar esse dente, grosar o dente. Qualquer dente, pessoal, tendo uma lesão, ou seja, vai ter a lesão, ele é rígido, né? Mas a gente chama de cárie, né? Uma corrosão dessa parede. Então, dependendo da evolução dessa corrosão, ela pode ficar só a nível de esmalte, mais superficial, né? Mas aí ela pode aprofundar. Quando ela aprofunda e vai para a dentina, os nervos estão aqui nessa região. O nervo não chega no esmalte, mas ele chega aqui na dentina. Isso dói, tá? Então, quando a lesão é só na parte do esmalte, o animal não vai sentir desconforto. A partir do momento que ele vai aprofundando, aí sim. Tá certo? Então, a dentina é onde nós temos inervação, vascularização. Aliás, essa vascularização e inervação, pessoal, entra por aqui, ó. A gente chama aqui de o forame, né? Aqui do dente, onde entram e saem estruturas para esse dente, né? Deixa eu voltar numa imagem aqui que eu já mostrei para vocês. Olha, bem aqui, tá até quebrado, né? Esse pedaço da raiz aqui do dente, é por aqui que entram e saem, né? Vasos sanguíneos e inervação, tá vendo? Aqui é a outra ponta desse dente, né? Mesma forma aqui, ó, tá? Então, onde ele entra. Aproveitando aqui a imagem, olha o dentinho de leite aqui, ó, sendo empurrado. Tá vendo que ele é pequenininho, né? Ele já tá sendo jogado para fora. E aqui tá o dente permanente, que vai ocupar esse espaço, né? Tá tendo troca de dente aqui. Tá? Esse aqui também, ó, ele tá eruptando, tá vendo? Esse aqui já é o dente permanente, o dente de leite já caiu aqui. Voltando lá, então vocês entenderam a questão da corrosão, né? A cárie é isso. Então a gente evita, né? A gente não quer que tenha acúmulo de sujeira, principalmente aqui nessa região da gengiva, com o colo do dente, que é muito comum em cachorro, por exemplo, né? Aí leva uma periodontite, aí a gente precisa fazer limpeza nessa região. Ou aqui em equino, né? Muito comum, e ruminante também, acumular aqui na região de infundíbulo, porque ela não é uma depressão, então acumula sujeira aqui, partes, né, de capim, de alimento, né? Então, dependendo do caso, tem que retirar, porque vai formando sim a cárie, tá? Tem que cuidar, tem que observar a boca dos animais constantemente. Esse infundíbulo, pessoal, só existe nos dentes ipsodontes. E dente ipsodonte, falando em equino,
ele existe nos incisivos, pré-molares e molares. Ou seja, não tem canino. Mas equino, a gente vai ver daqui a pouco, não é todos os equinos que têm canino, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso. O suíno tem infundíbulo, ou seja, dente ipsodonte, somente nos incisivos. E os ruminantes vai ser premolar e molar, que são dentes ipsodontes. Então eu trago aqui agora a imagem do equino, né? Esse aqui é um dente incisivo, olha a face lingual, né? Que é voltada para a face da língua, e a face oposta vai ser a face vestibular. Quando a gente observa aqui a cúspide, né, da coroa, dos dentes, vocês observam o infundíbulo. Ele é importante, principalmente aqui em equino, né? Nós observamos muito o incisivo dos equinos para estabelecer uma idade desse animal. Depende do desgaste desse dente. Vocês precisam observar, vocês vão ver isso depois em produção, né? Para dizer a idade desse animal. Como que está essa região do infundíbulo, né? Existem as apostilas também ensinando. Deixa eu pegar aqui aqui a cabeça do equino, né? A gente tem os incisivos, são aqui, eles estão presos aqui no osso incisivo, e dependendo do desgaste, a gente diz a idade desse animal. Já o ruminante, a gente não observa desgaste no dente incisivo, porque esse dente incisivo do ruminante não é ipsodonte, ele é braquiodonte. Mas nós também observamos dentes incisivos uma outra perspectiva, a gente vai ver de erupção de dente. Então, no frigorífico, você vai dizer, esse aqui é um novilho precoce, e classificar ele como precoce de acordo com vamos dizer, a troca, a muda desses dentes. Lembra que eu mostrei naquela imagem lá do bovino, que o dentinho de leite tá sendo empurrado, né, para o permanente? Então, essa muda, essa troca de dente, nós estabelecemos uma idade para dizer que é novilho precoce ou é super precoce, porque o produtor ganha, né, uma bonificação pelo animal mais jovem no abate. Então vocês entenderam, né? Ruminante, bovino, a gente olha os incisivos, mas essa perspectiva de muda. Então a gente vai dar uma idade, a gente vai acertar mais quanto mais jovem for o animal. Já o equino, a gente olha os incisivos mais para ver o desgaste do dente. Então a gente acerta aqui mais quanto mais velho ele estiver, porque quando ele é muito jovem é complicado, não vai ter tanta diferença. Existem as tabelas com os desenhos para observar esse desgaste, tá? Então, lembra que eu falei que ele é um dente que cresce? O dente ipsodonte, ele cresce constantemente. O problema é que ele desgasta mais rápido do que ele cresce. Por isso que o animal mais velho, se você olha o dente dele, é mais desgastado em qualquer animal, inclusive no equino, apesar, né, desses incisivos do equino crescerem constantemente, mas o desgaste é bem mais rápido do que o crescimento deles. E é por este motivo que a gente lixa também, porque ele tem esse crescimento, né? É melhor ele ter uma mordida mais, vamos dizer, plana, né? Para não forçar tanta articulação temporomandibular. A questão do tártaro, pessoal, é esse acúmulo de sujeira ali entre a gengiva e o colo do dente. Ele ocorre em qualquer animal, tá? Tem um depósito ali de minerais, aí a matéria orgânica vai incrustando e vai formando essas placas. E como vai formando essa placa, que chama de tártaro, predispõe à inflamação.
Por isso que a gengiva vai ficar mais avermelhada, né? Porque você tem ali crescimento bacteriano, você tem um desenvolvimento desses micro-organismos, portanto é uma inflamação, e isso leva a esse inchaço e consequentemente dor, né, na região. Vai ter que limpar, pessoal, dependendo desse incômodo do animal. Você vê que ele está tendo dificuldade para morder, ele está consumindo menos alimento, né? Você olha a cavidade, você vê que está muito irritada, mucosa. Lembra que gengiva é mucosa. Então isso precisa fazer uma limpeza, tá? Ou você utiliza outros recursos, pessoal, né? Vamos pensar em cachorro, que é mais fácil aqui. Se ele tá com muito tártaro, você pode dar um osso para ele. Aqueles ossos grandes que eles ficam roendo, ajuda demais a limpeza de tártaro. Então são estratégias de manejo que a gente utiliza, né, para, vamos dizer assim, paliativos, para evitar, né, para precaução, e também na tentativa de quebrar essas placas ou não formar as placas, tá? Outra coisa, pH também da ração. Vocês vão ver isso em nutrição, né? Como que a gente faz, né, os cálculos, o que acrescenta, o que precisa ter nessa ração, o que leva mais à predisposição de formação dessas placas. Lembra que eu falei que é um acúmulo de minerais, então parte inorgânica, e aí a parte orgânica se prende e formam as placas, né? Então a gente pode também evitar essa formação devido à alimentação do animal, né? E aí vocês vão lá depois da nutrição, né, ver quais são essas possibilidades, né? A pesquisa em torno de ração ela é bem avançada, né? Tem várias frentes de trabalho para promover isso, para criar, né, um alimento que, além de nutrir, também evita outros problemas. Por exemplo, esse aqui do tártaro. Ok, então olha que interessante essa imagem. Olha, o dente foi cortado, né? Esse dente foi cortado. A gente tem aqui, ó, essa invaginação, que é o infundíbulo. E também nós temos a cavidade do dente. O dente tem uma cavidade mesmo, por onde passa um vaso sanguíneo, inervação, lembra? Aqui tá a dentina, né? Lembra que eu falei que pode ter acúmulo de sujeira aqui, ó, o infundíbulo aqui. Ele pode realmente ter várias... o alimento pode impregnar aí e ficar nessa região. Então, pessoal, essa região da cavidade dentária aqui, ó, que é a polpa, né? Vocês estão vendo que ela é paralela aqui, chega um momento que é paralela ao infundíbulo. E isso aí a gente tem que saber interpretar para dizer a idade desse equino. Antes de eu falar do cachorro, deixa eu vir aqui no slide de equino e aproveitar para a gente discutir sobre a questão desse canino. Lembra que eu falei que não é todo cavalo tem canino? Se a gente for observar a fórmula dentária dele, tá desse jeito. Como que significa? Vocês vão ver lá depois no livro, vocês vão estudar no livro, ele explica a fórmula dentária dos animais. Mas a fórmula é sempre assim, ó, o primeiro número é incisivo, o segundo número, que no caso do equino vai ser 1 ou o número 0, é o canino. Aqui vai ser premolar e depois molar. Então, este animal, ele sempre tem 3 incisivos superiores e 3 incisivos inferiores. O ruminante, ele tem 0 incisivos superiores e 4 incisivos inferiores. O ruminante não tem dente em cima, não tem incisivo, né, na região ali do osso incisivo, não tem, superior. Agora, o equino tem 3, tanto no superior como inferior. Tudo bem? Então, toda a fórmula dentária vai ser assim. Os números que estão na parte de cima da fórmula são superiores e abaixo os inferiores
daqui da cavidade oral, certo? O cavalo, ele pode ter ou não incisivo, né? Esse animal, na pré-história, ele era carnívoro, por isso ele tem esse dente canino, ou não. No decorrer da evolução do desenho corporal desse animal, ele foi se tornando herbívoro. Por isso que o dente canino, ele foi involuindo, ele foi diminuindo, e você tem vários cavalos que não tem mais o dente canino. Já que ele não é carnívoro mais, ele não necessita desse dente para rasgar o alimento, que essa é a função do incisivo, tá? Então, ele pode ser igual esse aqui tem, ó, tanto o canino superior como o canino inferior, esse crânio aqui tem. Outro dente que também evoluiu bastante é o primeiro premolar. Esse dente primeiro premolar chama dente de lobo, é um nome que a gente usa de uma forma coloquial, né? Então, o dente de lobo, ele é vestigial, sendo o primeiro premolar. Ele pode também ser encontrado tanto na arcada superior como na arcada inferior deste animal. É um problema quando esse animal tem esses dentes, porque quando vai colocar o freio, né, aquele na boca do animal, né, para colocar a rédea, o freio bate nesse dente, se esse animal tiver o dente de lobo, né, e machuca, né? Então é comum a gente ter que extrair o dente de lobo caso esse animal tenha o dente de lobo, se esse animal, se a gente coloca freio nele, né, porque senão sangra e o animal tem muito desconforto, tá? Aqui tá mostrando, ó, o dente de lobo aqui, ó, os incisivos aqui, peraí, que aqui tá mostrando, é o canino, né? Então, olha aqui esse animal, ele tem canino superior, canino inferior, ele não tem o primeiro premolar, aí ele já tem premolar 2, premolar 3, premolar 4. Por isso que na fórmula tem 3 ou 4 premolares. Esse animal aqui tem 3 premolares, ó. E ele tem 3 molares. 3 molares. Certo? Estão me acompanhando? Não tem segredo essas fórmulas aqui. Os ruminantes, eles não têm canino, porque eles são herbívoros, não tem nenhuma necessidade. E eles têm tanto 3 incisivos como 3 molares, tanto superior como inferior, tá bom? Outra coisa importante aqui na produção. Na zootecnia, nós chamamos os dentes incisivos de pinças. Tá? Então, quando a gente pega aqui o bovino, né, e você vai dar vai estabelecer a idade dele, né? A gente utiliza o termo. Deixa eu ver se aqui nesse infográfico aqui, onde que tá? Será que tá aqui, ó? Tá pequeno, deixa eu ampliar para vocês verem melhor aqui. Esse quadro aqui, ó. Opa. Aqui, ó, nós temos pinça, primeiro médio, segundo médio e canto. Esses aqui são termos zootécnicos. Vocês vão aprender lá na produção. Eu chamo aqui na anatomia de incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3, incisivo 4. O incisivo 1 é sempre o que está, o início aqui, ó, na linha média. Incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3, incisivo 4. Aqui na zootecnia nós chamamos de pinça o primeiro, depois primeiro médio, segundo médio e o canto. Vocês precisam saber esses termos para definir se ele vai ser um novilho precoce, super precoce, vai depender da erupção desse dente. No equino, lembra que são 3 incisivos? Então nós vamos chamar de pinça, médio e canto, tá? Os termos que a gente usa na zootecnia. Agora vamos lá para o cachorro, né?
O cão, gente, ele... Deixa eu ver se eu mostrar a fórmula primeiro para vocês. Tá bem aqui a fórmula. O cão, ele tem 3 incisivos superiores e 3 inferiores. Vamos contar, ó, a linha média aqui. Primeiro incisivo, segundo e terceiro incisivo, tá? Então a fórmula sempre conta a metade. Então, para você saber quantos dentes esse animal tem, você põe na fórmula e depois multiplica por 2. Mesma coisa aqui, ó, incisivo 1, incisivo 2, incisivo 3, né, direito. Caninos, tem um canino superior, um canino inferior, 4 premolares, e na arcada superior tem 4 premolares, né? 2 molares e 3 molares na arcada inferior. Mesma coisa que a gente pode observar o arranjo aqui em suíno, a diferença é que ele tem 3 molares superiores, 3 molares inferiores, tá? Eu não quero que vocês decorem esses números, mas que vocês compreendam a fórmula. Com relação ao cão, a gente tem uma característica, não só o cão, os carnívoros, né? Que é o dente carniceiro, é o termo que usa coloquial. Esse dente carniceiro, ele também tem a função de rasgar, igual um incisivo, né? Observa, tanto que ele é pontudo. Ó, aqui tá o canino. Esses aqui são pré-molares. E aqui já são, olha, o dente carniceiro, ele localiza entre o 4º premolar superior e o 1º molar inferior. Então, o último premolar superior do cão, ele é muito pontudo e ele encaixa com o 1º molar da arcada inferior. Então, esse arranjo aqui a gente chama de dente carniceiro, porque ele ajuda demais os carnívoros a rasgar a carne, né? Eles são carnívoros. E aqui acho legal essa imagem também, ele pintou, né, de azul os incisivos, vermelho canino, verde premolar e amarelo molar. Observem que no cão filhote não tem molar eruptado, né? Eles estão lá guardadinhos dentro do osso, né? Mas ainda não saíram. E aí depois que teve a troca de dente, o arranjo de adulto, né? Aparece o dente molar. Também é interessante vocês observarem o formato dessa cavidade, porque o animal, quando ele tem um crânio muito comprido, tipo Doberman, né? O termo que usa é dolicocefálico, né? Tem mais espaço ali para os dentes eruptarem. Quando a gente pega um cachorro bracocefálico, tipo Pug, Bulldog, olha para você ver, tanto que fica... Olha aqui, gente, a maxila aqui. E olha a mandíbula dele. Olha que tanto que nem encaixa, né? Tem algumas raças que a língua nem consegue ficar dentro da cavidade oral. Ela fica penduradinha, né? Que é o caso aqui do... Deixa eu colocar aqui. É o caso... Como chama essa raça aqui, pessoal? Nossa, me esqueci o nome agora. Tá vendo? A linguinha nem fica pra dentro da cavidade, não cabe, né? Esqueci o nome dessa raça. Ela é bracocefálica. Tranquilo? Ok. Com relação à glândula salivar, vocês precisam saber que elas dividem em maiores e menores. As glândulas salivares maiores, pessoal, elas têm a gente consegue na anatomia observar elas bem mais tranquilo, né? A gente vai ver no laboratório depois nas aulas práticas. E nós temos aqui as glândulas maiores com essa função de produzir saliva em grande quantidade e o fluido dela é seroso. A maior de todas é a glândula parótida. Ela está aqui colorida em amarelo. Então vocês observam que ela segue aqui da base da orelha até o ângulo da mandíbula. Olha o tanto que ela é grande.
Observem o volume dessa glândula. E ela tem essa função, produz muita saliva, né, e um fluido seroso. Mas não só ela, né, a glândula mandibular sublingual também. O nome já fala, né, gente, mandibular, então ela está aqui no ângulo da mandíbula. No bovino, a glândula mandibular, ela é bem avantajada, aqui no cavalo também, né. No suíno ela é menor aqui. A sublingual, o nome já diz, está abaixo da língua, então é o número 3, né? Essas são bem fáceis de a gente observar. Mas, pessoal, nós temos muitas glândulas salivares distribuídas por toda a cavidade, só que elas são menores. Então, a gente tem glândula salivar no lábio, na boca, na região do palato, na língua. Então elas estão ali jogando seu fluido, né? Essas glândulas menores secretam, é mais mucosa a secreção delas, né? E no cão é característico dos carnívoros, né? A glândula zigomática. Essa glândula zigomática, pessoal, ela fica aqui na região do arco zigomático, no cão. E ela vai jogar a sua secreção, o seu ducto vai se abrir na papila zigomática. Papila é uma projeção, não é isso? Na cavidade ali oral e bem ao final dos dentes molares superiores. É onde desemboca esse ducto da glândula zigomática. Ela só existe em carnívoros. Então, aqui ó, a gente tem o dente pré-molar. Atrás aqui, né, próximo ao dente pré-molar, o último pré-molar, ou seja, né, já vai começar a molar ali, a gente vai ter a papila da glândula salivar da parótida, tá? E se for ruminante, vai ser a nível do segundo molar. Então, é próximo, né? Aqui no caso do cachorro, a gente tem a papila zigomática caudal e mais rostral, a gente vai ter a papila parotídea na arcada superior, tá? Já as glândulas salivares o ducto, né, mandibular, aqui, ducto mandibular e o ducto sublingual, eles vão desembocar, né, eles vão jogar a sua secreção na região inferior, que a gente chama de carúncula sublingual. Ela fica, esguicha, né, a secreção dessas duas glândulas próximo aqui aos dentes incisivos inferiores. Então, a gente tem aqui, ó, frênulo lingual e aqui as carúnculas sublinguais, isso em qualquer animal que você for pegar, tá? Então, só para fazer aquela super revisão sobre glândula salivar, né? Carnívoro tem cadê a zigomática? Aqui. Carnívoro tem a glândula zigomática, o seu ducto vai desembocar aqui na região da arcada superior, né? A glândula parótida, voltando aqui, ó, a glândula parótida aqui, né? A nível de pré-molar, em bovino a nível de molar superior também, né? Então vai ser próximo onde desemboca a glândula zigomática cachorro, vai desembocar a glândula parótida. E a glândula mandibular, que está aqui no ângulo da mandíbula e abaixo da língua com as glândulas sublinguais, na carúncula sublingual. Então, observem aqui que a gente tem o túnel, né, os ductos, jogando a secreção nessa cavidade. Ok? Sumiu de novo, estão falando. Aqui está a bibliografia consultada. Pessoal,